Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira concursada, professora de redação. E hoje nós vamos comentar os principais acontecimentos que marcaram a semana do dia 4 de julho ao dia 11. Acompanhe. Atentado mata 215 pessoas em Bagdá. Morre aos 76 anos o diretor iraniano Abbas Kiarostami. Cunha renuncia à presidência da Câmara. Presidente da CNI defende mudanças previdenciárias e nas leis trabalhistas. Tufão provoca a retirada de quase 500 mil pessoas na China. Primeira notícia: Iraque em luto após atentado do Wei que matou 215 pessoas em Bagdá. Bom, então no último dia 3, no domingo, aconteceu um atentado de carro-bomba em Bagdá, capital, no Iraque, mais precisamente no centro de Bagdá. Um carro-bomba se explodiu e o local estava muito cheio porque esse período marca o fim do Ramadã, que é o período de jejum dos muçulmanos. O Estado Islâmico reivindicou o atentado, que matou aí 215 pessoas, e o presidente do Iraque, o Al-Abadi, decretou luto nacional de 3 dias. Ele foi muito criticado por conta da falta de segurança no Iraque, e vamos lembrar que o Iraque ele é um país do Oriente Médio, onde a maioria da sua população é da vertente xiita. A gente deve lembrar que os muçulmanos, a religião, ela possui duas vertentes, a xiita e a sunita. Os xiitas, eles são conhecidos por serem mais radicais, Às vezes a gente até ouve expressões assim, por exemplo, vou fazer uma dieta xiita, O que significa? Vou fazer uma dieta radical, então lembre-se disso. E a maioria da população do Iraque, ela é xiita. Agora, o Estado Islâmico, ele é sunita. E eles querem, como a gente já sabe, fazer um califado ali em toda a região do Iraque, Síria. E claro, querem converter, então, esses xiitas, também considerados infiéis por eles, para sunitas, e toda a região quer converter aí também quem não é muçulmano a que se torne um muçulmano, que para eles é considerada a única religião verdadeira, com o Deus Alá. Então o presidente, o Al-Abadi, ele foi muito criticado, e ele, depois desse atentado, ele prometeu intensificar a segurança nas fronteiras do Iraque, para que os carros ali que forem entrar sejam inspecionados. Mas, infelizmente, a gente sabe que o Iraque, assim como outros países ali do Oriente Médio, eles são marcados pela guerra, agora com a atuação mais evidente do Estado Islâmico, mas coisa de 10 anos o Iraque passava por uma guerra, E quem estava lutando, para derrubar o então presidente ditador Saddam Hussein, os Estados Unidos, Então é uma história aí de guerras que já perdura aí muitos anos, e quem acaba sofrendo sempre com isso é sempre a população, os civis, os inocentes que não tem nada a ver com isso e que acaba pagando com a própria vida, Então vamos lembrar essa questão do Iraque, que o Iraque tem a sua maioria da sua população é de xiitas, e o Estado Islâmico, que reivindicou esse atentado terrorista que matou 215 pessoas, o Estado Islâmico é sunita, certo? Próxima notícia: morre aos 76 anos o diretor iraniano Abbas Kiarostami. Bom, passando do Iraque, a gente vai agora falar do Irã, Qual é a capital do Irã? Teherã. E o Abbas Kiarostami, a morte dele foi divulgada aí nos principais meios de comunicação, porque ele foi o principal, ou um dos principais cineastas do Irã. E a gente não ouve muito falar do cinema do Irã, Embora o Abbas tenha retratado nos seus mais de 40 filmes um pouco sobre a cultura do Irã, que ainda é muito desconhecida por nós, por ser um país muçulmano e um país que se fechou, Agora a gente tem que lembrar essa questão do Irã, eu trouxe até inclusive essa notícia,
Porque o Irã, ele começa a abrir suas fronteiras para o mundo, né? Começa a querer fazer de novo as trocas comerciais com esse presidente que entrou, o Hassan Rouhani, que é um presidente moderado, né? Ele tem sofrido críticas também de boa parte dos conservadores, mas ele começa a se abrir para o mundo, começa a querer fazer uma negociação com os Estados Unidos. E essa questão do Irã é importante porque o Irã é um dos países, para quem não sabe, que possui a bomba atômica. Agora, os Estados Unidos querem fazer um acordo com o Irã, inclusive foi criticado por outras potências ocidentais que consideram o Irã um país perigoso, mas do lado dos Estados Unidos, a condição é justamente que o Irã pare de produzir essa energia nuclear voltada para o desenvolvimento de bombas. Então, é bom ficar aí atento a essa questão do Irã. E o Abbas Kiarostami, então, ele fez mais de 40 filmes e um deles, que se chama Gosto de Cereja, ele levou em 1997 a Palma de Ouro. Então ele é um cineasta realmente importante, né? Ele também ficou conhecido em 1990, quando ele fez o filme Close Up, e agora um dos seus últimos filmes, em 2010, O Cópia Fiel. A atriz que fez, que é uma atriz francesa, ela também ganhou o prêmio de melhor atriz pela sua atuação nesse filme em Cannes, né, no prêmio da Palma de Ouro. Então é bom ficar atento a toda essa questão aí, quis trazer um pouco sobre o Irã, sobre o que está acontecendo agora no Irã, certo? Próxima notícia, presidente da CNI defende mudanças previdenciárias e nas leis trabalhistas. Bom, essa notícia, para quem acompanha aí as redes sociais, foi a maior polêmica na semana passada. Por quê? Porque erroneamente muitos portais, inclusive o UOL, a própria Agência Brasil, que foi de onde eu tirei essa notícia, publicaram no título: presidente da CNI sugere aumento de trabalho para 80 horas semanais. Isso pipocou nas redes sociais porque 80 horas semanais é realmente um retrocesso, né? É praticamente a escravidão. Imagina você trabalhar aí 12 horas por dia ou mais, né? O que você faz com o seu tempo que sobra? Você trabalhar das 8 da manhã às 9 da noite, aí com 1 hora de almoço, o que você faz, né? Então, realmente seria um retrocesso. Só que o presidente da CNI, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, né? O presidente é o Robson Braga Andrade. Na verdade, o que ele disse foi o seguinte: ele disse que o Brasil precisa rever as leis previdenciárias e as leis trabalhistas, precisa aplicar uma legislação mais dura para equilibrar as contas públicas. E como exemplo, ele citou a França, porque na França a carga horária atualmente é de 36 horas. Só que na França eles já aumentaram, isso já é possível aumentar para 60 horas. Só que o presidente, quando ele foi dizer isso, ele disse 80, mas na verdade não é 80, são 60 horas, o que também já é muito. Quem trabalha 40 horas, quem trabalha 44 horas por semana, sabe que é difícil, que o tempo para o lazer, você considerando, quem mora em São Paulo, por exemplo, o tempo que você leva para chegar ao trabalho, o tempo que você leva para voltar do trabalho, o que sobra é muito pouco, fora que você tem que dormir. Mas enfim, e aí ele disse que hoje a carga horária nas indústrias é de 44 horas e os sindicatos eles tentam diminuir para 40. Então ele disse que não seria possível, né? Por quê? Porque a França perdeu competitividade reduzindo essa carga horária. Então a gente reduzir também poderia acontecer isso com o Brasil e a gente está precisando o quê? Aumentar a nossa produção, fazer a economia girar por toda essa questão da crise político-econômica. Bom, aí não sei, né? Porque surgem várias opiniões, né? Opiniões favoráveis, que acredito que a gente tem que trabalhar mesmo, que o tempo de aposentadoria tem que ser maior, a idade também, e outras vertentes que falam que não, que um trabalhador que trabalha menos, que tem mais tempo para o lazer, ele vai ser mais produtivo,
porque se ele trabalhar 36 horas, 6 horas diárias em vez de 8 horas, ele vai conseguir fazer tudo o que ele tem para fazer e vai fazer feliz. Então o serviço vai sair melhor, enfim, são várias vertentes, né? Inclusive alguns países, a Suécia, por exemplo, na Europa, ela diminuiu a carga horária. Isso tem sido uma tendência em alguns países desenvolvidos, né? Que não é o nosso caso, e alguns resultados têm dado certo, né? Enfim, e o Robson Braga Andrade, ele por fim, ele falou também que ele é contra o aumento dos impostos. Então foi só uma polêmica aí que aconteceu na semana passada, bom ficar de olho nessa discussão, certo? Próxima notícia, após 2 meses de afastamento, Cunha renuncia à presidência da Câmara. Parlamentares denunciam que renúncia de Cunha seria manobra. Bom, esse assunto ele já vem aí na imprensa há algum tempo, né? O Cunha ele ficou em evidência, principalmente depois que ele se tornou presidente da Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2015, mas o Cunha ele já é um homem da vida pública há muito tempo, né? Desde a época do Collor, ele já tinha se envolvido aí na vida pública, né? Inclusive, já tinha se envolvido com escândalos. E como esse assunto ele é bastante importante, né? Ele tem chance de cair em alguma prova de atualidades, né? Um assunto muito comentado. Eu acho que a gente, né, tem que dar mais importância a ele. Então, se você quiser saber tudo sobre esse assunto, clica aqui, tema da semana, certo? Próxima notícia. Tufão provoca a retirada de quase 500 mil pessoas na China. Bom, essa notícia é do dia 9, então no último dia 9, esse tufão, ele começou em Taiwan e aí ele chegou na China como uma tempestade tropical, com ventos e chuvas fortes, e ele passou ali pela cidade de Fujian, que fica no leste da China, e ele foi tão forte que ele provocou a retirada aí de 500 mil pessoas de suas casas. Imagina a força desse tufão, tufão Nepartak. E eu coloquei essa notícia, meio ambiente, né? A gente também sempre ouve falar, porque normalmente quando acontece um tufão, um terremoto, sempre causa grandes problemas, né? Como a retirada das pessoas, né, das casas, provoca mortes também, né, enchentes. Então é importante a gente estar aí atento a essas questões ambientais, né? Então foi esse tufão que passou com um vento de até 100 km por hora, certo? Mas é mais uma para vocês saberem, não tem muito assim o que comentar, certo? Vamos para a questão da semana então. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Quase 500 mil pessoas foram retiradas de casa por causa da passagem de um tufão. Fortes chuvas com ventos de mais de 100 km por hora atingiram a província de Fujian, no sudoeste do país. As viagens de trens e mais de 400 voos foram cancelados. O tufão Nepartak perdeu a força ao chegar e se transformou numa tempestade tropical. Antes disso, matou 3 pessoas e deixou mais de 300 feridas em Taiwan. A notícia do Jornal Nacional do dia 9, a qual país refere-se o texto. Bom, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quem está acompanhando os vídeos de atualidades, quem lê revista, quem lê jornal, quem acompanha a internet, as notícias todos os dias, vai saber muito facilmente que a resposta é China. Mas quem não sabe vai ter que chutar. Quem não acompanha vai ficar difícil. Então a resposta B. Então, por hoje é só. Hoje o vídeo mais curtinho, mas acompanhem o tema da semana aí com a renúncia do Cunha, que é muito importante. Se gostaram, dê um like, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar sempre por aqui. Muito obrigada pelos comentários de vocês também. É sempre muito bem-vindo as críticas, as sugestões. E até semana que vem.